E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a parte 2, do capítulo 1. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa na perspectiva de Evie Wylie. Atrás de suas pálpebras bem fechadas, através da barreira dupla das cortinas de seda, que serviam de cobertura da cama, ela podia sentir os raios de sol brilhando sobre ela. Bom dia, hora de levantar. Eu quero dormir um pouco mais. Essas duas partes dela gritavam uma para a outra, lutando para tomar o controle de seu corpo. Enquanto entrava e saía do sono, a porta do quarto se abriu, silenciosamente, e alguém entrou. O tapete felpudo cobrindo o chão abafava seus passos, mas ela ainda podia sentir alguém se aproximando. Essa pessoa foi até o lado da cama e parou. A pessoa falou: "Bom dia, Keno-sama. O tempo hoje está ótimo." Seus olhos se abriram com uma certa relutância, e o sorriso familiar da empregada Nastasha apareceu. O fato de ter recebido permissão para se dirigir a Keno, a princesa deste país, pelo primeiro nome, foi porque ela era a criada pessoal de Keno. Nastasha era uma das criadas de maior hierarquia do castelo, e, em sua juventude, havia rumores de que ela se tornaria a próxima empregada-chefe. Suas habilidades eram excepcionais, e ela ainda tinha um treinamento mágico profundo. Poder-se-ia dizer que a estrada até aqui foi fácil e sem obstáculos. E precisamente por Keno ser a única filha que Nastasha foi autorizada a ficar ao seu lado, tal era um sinal de boa fé que ela havia recebido. No entanto, Keno sentia que ela provavelmente não acabaria como empregada-chefe, pois provavelmente se tornaria a primeira esposa de algum nobre, e assim renunciaria seu cargo. Vendo que Keno já havia se levantado, Nastasha foi até a janela e a abriu vigorosamente. Assim como ela havia descrito anteriormente, a luz solar do bom clima preencheu o quarto. Tendo acabado de sair da doce terra dos sonhos, seus olhos arderam pela luz, e ela não pôde deixar de os fechar fortemente. Somente depois que os olhos gradualmente se acostumaram com a luz do sol, através de suas pálpebras, que Keno lentamente os abriu mais uma vez. A luz quente do sol entrou no quarto, como se a dissesse que hoje seria um dia maravilhoso, pacífico e cheio de calor. Nastasha falou: "Tudo bem, Keno-sama. Eu prepararei uma água para a senhorita imediatamente." Havia uma bacia de prata vazia na pequena mesa redonda. Depois que Nastasha lançou uma magia, a bacia foi prontamente preenchida com água limpa. Nastasha tinha acabado de lançar uma magia do cotidiano, de primeiro nível, também chamado de tradição cotidiana, conhecida como Create Water. Embora as magias de zero nível também pudessem criar água potável, a água criada por essa magia era mais doce. Como ambas usavam a mesma quantidade de mana, a opinião popular afirmava que a magia que produzisse água com melhor sabor seria a melhor, mesmo que não fosse utilizada para ser bebida. Parece que Nastasha também pensava da mesma maneira. Por ser uma magia de primeiro nível, a água gerada usando Create Water não se limitava a apenas preencher uma única bacia. Embora houvesse um limite de tempo, o volume total de água criado, que aumentaria de acordo com as habilidades do conjurador, poderia ser dividido em várias ocasiões. Portanto, não haveria derramamento, nem desperdício, mesmo se ela a conjurasse na bacia. Aliás, Nastasha era uma Magic Caster, que podia usar magias de segundo nível, mas isso só na melhor das hipóteses. Em dias frios, ela poderia conjurar magias do cotidianos de segundo nível. Entre as magias estava a temperatura Tiange, que alterava a temperatura da água, até que fosse confortável, ou mesmo aquecer diretamente um cômodo. Keno leu em um livro que havia uma magia do cotidiano, de terceiro nível, Hot Spring. Aparentemente, era uma imitação da magia druídica, Geyser. O autor do livro escreveu: "É muito bom", e desde então, Keno quis experimentá-la, pessoalmente. Infelizmente, nenhuma das empregadas no castelo poderia lançar uma magia do cotidiano, de nível alto. Portanto, Keno só poderia ler sobre os efeitos da Hot Spring em seus livros. Embora houvesse Magic Casters no castelo, capazes de conjurar magias de terceiro nível, essas pessoas tipicamente estudavam magias de batalha, e não tinha tempo para aprender magia do cotidiano. "Já que é assim, eu mesma vou aprender", Keno disse uma vez às pessoas ao seu redor, especificamente seus instrutores de magia. Naquela época, Keno era mais jovem do que agora, em uma idade em que mal conseguia conjurar magias de primeiro nível. Não seria incomum alguém ouvir uma jovem dizendo que queria lançar uma magia de terceiro nível, que tipicamente pertencia aos coaptidões naturais para a magia.
tratá-la como as declarações ingênuas de uma criança. Isto é, se tal criança não fosse Keno. Os pais de Keno, seu pai poderia conjurar magias de 4º nível, enquanto sua mãe poderia ir mais além e usar magias de 5º nível. Eram extraordinariamente talentosos, gênios nas artes mágicas. Assim como a descendente de ambas as linhagens, todos acreditavam que era muito provável que ela pudesse cumprir suas palavras. Portanto, 2 horas depois de fazer essa declaração, ela foi convocada diante de seu pai, que a repreendeu severamente. Havia um limite para quantas magias poderiam ser aprendidas, e, como parte da realeza, ela deveria aprender magias mais úteis. A jovem Keno havia respondido que era precisamente porque ela era da realeza que ela não deveria aprender magias ofensivas, defensivas ou divinatórias, e em vez disso, aprender magias que deixassem todo mundo feliz. No entanto, seu pai havia dito isso: não se iluda com a paz. Não há como dizer quando esses dias calmos e pacíficos chegarão ao fim. Além disso, o rei deve, pessoalmente, ir para o campo de batalha. Portanto, qualquer um com o potencial de se tornar uma Magic-caster primorosa, deve aprender magias eficazes contra batalhas. Depois de ouvir a resposta de seu pai, Keno abandonou seus planos de aprender Hot Spring. As palavras de seu pai haviam sido bem fundamentadas, e ela ainda não tinha idade suficiente para entender completamente o que ele queria dizer. Por um lado, ela não tinha coragem de resistir à bronca severa de seu pai, e, por outro lado, não estava particularmente obcecada em sua busca por águas termais. Em vez disso, a maneira régia de seu pai falar a fez lembrar das histórias de aventuras heróicas que Nastasha certa vez lera para ela. Ele soava exatamente como as histórias, e isso deixou uma profunda marca em seu coração. Daquele dia em diante, Keno fez um desejo que ela mantinha em segredo de todos os outros, que um dia ela se tornaria forte, como os heróis nos livros de histórias, ou como seu pai, e lutaria contra tais pessoas. A garota, que realizaria esse sonho em seu coração, levantou da cama e caminhou para o lado de Nastasha. Logo depois, começou a lavar o rosto. A água espirrava em seus arredores, mas ela não se importava. A água, com temperatura ajustada, feita pela Creative Warrior, poderia ser livremente disposta, dentro de um raio determinado, de acordo com a vontade do conjurador. Lavou a sonolência de Keno. Keno usou a toalha que Nastasha lhe deu para limpar o rosto, e começou a escovar os dentes. Depois, gargarejou a água com classe, enxagou a boca, e cuspiu na pia. Depois de ver Keno fazer tudo isso, Nastasha conjurou Destruction Warrior. A água da bacia, assim como a água que jorrava, desapareceu, como se tivessem sido uma ilusão. Essa magia de 1º nível não era magia do cotidiano, mas pertencia a um dos 4 grandes sistemas, também conhecidos como tradições elementares, e podia ser usado para propósitos ofensivos. Causava menos danos, quando usado contra seres vivos, do que outras magias do mesmo nível. No entanto, poderia causar danos significativos aos Warrior Elementals e outras criaturas alinhadas, próximo ao elemento água. Versões de nível mais alto, como o 3º nível, também poderia afetar os slimes, até certo ponto. Já a magia de 4º nível, Dehydration, poderia causar grandes danos a todos os seres vivos. E as primeiras versões dessas magias eram tipicamente usadas para eliminar a água, assim como foi usado agora. Depois de enxaguar a boca, Keno foi até o espelho, que tinha aproximadamente sua altura, e rapidamente trocou suas vestes para as roupas que Nastasha lhe entregou. Havia certos nobres, até deixavam seus vassalos cuidarem de vesti-los, mas a família de Keno insistiu para sempre se vestirem por conta própria. Era uma regra de família, para ajudá-los a se preparar para a batalha, para que eles pudessem colocar uma armadura sozinhos, mesmo que uma armadura completa precisasse da ajuda de escudeiros para ser colocada. No entanto, era perfeitamente aceitável deixar os outros ajudarem a pentear o cabelo, enquanto ela estava se vestindo. Depois de molhar os cachos com Creative Warrior, Nastasha apertou-os com uma toalha umedecida. Uma vez que Nastasha os soltou, deram lugar a um longo cabelo liso. E assim, Keno Fazris Inverno, a única filha do rei Fazris, estava pronta para o longo dia que a esperava. A imagem familiar de si mesma, que viu refletida no espelho, era uma menina, com olhos que refletiam todas as cores do arco-íris. Esses olhos cor de arco-íris não eram exclusivos de Keno. A empregada, que estava olhando para Keno, enquanto fazia os retoques finais em sua aparência, Nastasha, também os possuía. Eles eram chamados de olhos arco-íris, uma visão comum, no país, do povo olhos arco-íris, o reino de Invéria. Pelo contrário, as pessoas que não os possuíam que eram uma raridade. Fim.
Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.